Olá, bem-vindo ao segundo vídeo da série Nos Passos de Jesus. Eu sou Alexandre Azevedo e esse é o canal Fé Nativa. Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, do verso 13 ao 14, diz o seguinte: Então ele subiu à região montanhosa e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Ele designou 12 para estar com ele e serem enviados para pregar. No primeiro vídeo nós vimos a questão de como era o discipulado dos fariseus e como era o discipulado de Jesus. E como é que nós podemos fazer para nos tornarmos um discípulo de Jesus. E no vídeo de hoje nós vamos ver como deve ser o comportamento de um discípulo verdadeiro. Os mestres da época de Jesus, eles tinham um ditado que dizia o seguinte, ou melhor, uma sugestão que dizia: cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino ou do seu mestre. O que eles queriam dizer é que o discípulo deve seguir o seu mestre tão de perto, mas tão de perto que no final do dia ele estaria coberto com a poeira dos pés do seu rabino ou do seu mestre. Na verdade, isso sugere que você deve observar cuidadosamente o seu mestre, ouvir cada palavra que o seu mestre diz. Você deve observar todos os detalhes das coisas que o seu mestre faz, ou seja, não perca nada que o seu mestre faz. Porque ele, o seu mestre, é o modelo da pessoa em que você está se transformando. Essa é a raiz do discipulado de Jesus. É seguir a Jesus tão de perto que no final do dia você estará coberto com a poeira dos seus pés. Seguir Jesus envolve prestar atenção nele, observar como ele fala, observar como ele se comporta, observar como ele ora, observar como ele faz milagres, observar como ele se relaciona com o Pai. O grande desejo de um discípulo é se tornar como seu mestre. Esse deve ser o nosso desejo, nos tornarmos pessoas como Jesus, como o nosso mestre. Há anos atrás, quando eu me tornei um discípulo de Jesus, eu achava que eu teria que só mudar de religião. Mas eu percebi com o passar dos anos que ser um discípulo de Jesus era algo muito mais profundo. Na verdade, eu entendi que Jesus queria que eu me tornasse um outro tipo de pessoa. Uma pessoa exatamente parecida com ele. É por isso que quando Jesus chamou os seus discípulos, ele os chamou para estarem com ele, para andarem com ele, para ficarem perto dele, para que aprendessem com ele, para que seguissem o seu exemplo. Somente o convívio gera intimidade. E essa intimidade com Jesus é que gera essa transformação em nossos corações. E foi isso que aconteceu com os discípulos de Jesus, os 12 apóstolos. Na intimidade com Jesus, ao seguirem a Jesus todos os dias, a cada passo que ele dava, eles foram tendo cada dia mais e mais intimidade com o seu mestre. E é nessa intimidade que somos transformados. É nesta intimidade que aprendemos a seguir os passos do nosso mestre. E é nessa intimidade que nós somos transformados em pessoas exatamente parecidas com Jesus. E para que sejamos discípulos de Jesus, precisamos caminhar muito perto dele. Tão perto ao ponto de que a poeira dos seus pés nos cubra. E que alegria é carregar a poeira dos pés de Jesus nessa caminhada. Comente aqui embaixo se você gostaria de carregar a poeira dos pés de Jesus, andar tão perto dele a esse ponto. E a minha oração de hoje é que nós nos tornemos pessoas cada vez mais parecidas com Jesus. É que nós venhamos a caminhar tão de perto de Jesus que a poeira dos seus pés venha nos cobrir. E eu peço ao Senhor que você seja um grande discípulo de Jesus, um discípulo que busca a presença dele a cada dia, um discípulo que prega o teu evangelho a todas as pessoas, um discípulo que sabe amar como Jesus amou, um discípulo que sabe profetizar sobre a vida das pessoas como Jesus profetizou. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde,
que o Senhor faça resplandecer sobre você o rosto dele e te dê Shalom. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Deus te abençoe.